Já com o Roberto Azevedo aqui no estúdio para análise política. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. A Câmara dos Deputados manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que aumentava os salários dos servidores públicos. Foi na contramão do Senado. O que te pareceu essa decisão? Olha, foi uma decisão correta para o momento adequado. Aqui ninguém é contra servidor público que presta um serviço inestimável. Basta saber agora que o brasileiro descobriu que o SUS, Sistema Único de Saúde, é uma garantia de vida para ele. Até porque os atendimentos para a maioria da população no combate à Covid-19, a pandemia, é feito pelo SUS. E muito bem feito. Então, o que nós temos que entender é que esta medida que a Câmara manteve, que o Senado havia derrubado o veto, ela é salutar. Primeiro que ela vale até 31 de dezembro do ano que vem, não é alguma coisa perpétua. O governo mesmo acena que se a situação melhorar, no primeiro semestre do ano que vem, pode rever essa atitude. Segundo, todos fomos chamados a contribuir na colaboração para combater a pandemia. No serviço privado, na iniciativa privada, muitos perderam o emprego, outros perderam a atividade que era o seu ganha-pão, muitos tiveram os salários reduzidos e outros os contratos suspensos até 3 meses. O governo federal, inclusive, compensou alguns desses modus operandi para preservar empregos. Então, por que o servidor público, de uma maneira geral, o municipal, o estadual e o federal, também não devem ser instados a contribuir? É uma questão de trabalho coletivo. Nós não podemos separar o país por castas ou por atividade. Nós vivemos num país só e, até onde se sabe, está em guerra contra o mesmo inimigo invisível, o coronavírus. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. Até segunda, Roberto. O assunto agora é a reforma tributária. A preocupação dos empresários com a elevação da carga de impostos foi tema de um debate na Federação das Indústrias do Estado. A unificação de 2 impostos federais, como o PIS/PASEP e a COFINS, é uma das medidas centrais da primeira parte da proposta de reforma tributária elaborada pelo governo federal, ainda provoca dúvidas no empresariado. Os mesmos representantes do setor produtivo nem querem ouvir falar sobre a criação de um novo imposto, tampouco nos moldes da CPMF. Já sobre a primeira parte do projeto do Planalto, entregue em julho, que traz a unificação de impostos e cria a CBS, Contribuição Social sobre Operação com Bens e Serviços, pode significar, na opinião do presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, uma elevação nos tributos. A nossa visão sobre a proposta, principalmente da PL 3887, que é do Executivo, ela coloca uma alíquota muito elevada de 12%. No nosso entendimento, foi colocada essa alíquota para fazer uma negociação com o próprio Congresso brasileiro. Mas entendemos que 12% realmente irá onerar o setor produtivo brasileiro. Este economista é a favor da reforma tributária, principalmente em relação à taxação sobre o consumo. Segundo ele, as famílias com menor renda são prejudicadas. No Brasil, a maior parte dos nossos impostos acaba incidindo sobre o consumo, o que é dito injusto, porque ela prejudica mais as famílias de menor poder aquisitivo. Pensando em um produto simples, como uma garrafa d'água, a compra desse produto por uma família mais pobre ou mais rica vai ter a mesma incidência de impostos. Além disso, pessoas com maior poder aquisitivo tendem a destinar parte de suas rendas para poupança ou para investimentos, enquanto que as famílias de menor poder aquisitivo destinam quase que exclusivamente a sua renda ao consumo. Por isso, elas acabam sendo mais taxadas do que as famílias mais ricas. Por falar em impostos, em meio à pandemia, organizadores de projetos nas mais diferentes áreas têm tido problemas para obter financiamento. Uma tecnologia criada em Santa Catarina aproxima estes projetos das empresas investidoras. Veja na reportagem. É o festival de cinema mais antigo do estado e um dos 15 mais antigos do país. O FAM Florianópolis Audiovisual Mercosul está previsto neste ano para o período de 24 a 30 de setembro, com produções nacionais e sul-americanas de qualidade para todos os gostos. Em 2020, no entanto, a organização está com dificuldades em obter financiamento, mas com o apoio de uma startup de inovação tributária, tudo está menos difícil. Entre um festival de cinema consolidado como o FAM e o empresário, são muito importantes.
para a continuidade de eventos culturais. Neste ano, esta é a missão da Incentive-me, ajudar projetos e instituições em situação complicada por causa da pandemia e mostrar para as empresas como apoiar e financiar essas iniciativas. Além disso, a plataforma traz eficiência tributária às empresas e financiamento para iniciativas nas mais diferentes áreas. Nós estamos mapeando e construindo um portfólio de projetos sociais, culturais e esportivos que fomentam a geração de emprego e geração de renda para classes que foram muito afetadas pela pandemia. Do outro lado, nós estamos trazendo investidores, empresas e pessoas físicas para que façam a destinação de parte dos seus impostos para esses projetos aprovados. A tecnologia possibilita também que os investidores acompanhem a aplicação dos recursos aportados nos projetos. Através desse projeto, nós vamos poder calcular o impacto de que cada projeto está trazendo, vamos poder mensurar o ROI social, saber as métricas de performance desses projetos e ter então dados muito mais robustos, muito mais palpáveis para mostrar o quanto de fato esses projetos estão trazendo de benefícios para toda a sociedade. O trabalho da Incentive-me chamou a atenção da FAPESC por abordar o combate à pandemia com uma ótica diferente da maioria dos demais projetos apoiados pela Fundação, que tem foco maior na saúde. Nós tivemos muitas propostas na área da saúde e a Incentive-me apresentou uma proposta diferenciada. Já existem 16 propostas sendo cadastradas e 10 já têm o cadastro efetivado e já estão aptas a estar recebendo aí os benefícios, as doações e com isso os doadores também podendo estar acompanhando. Olha, dados de julho apontam que Santa Catarina tem a menor taxa de desocupação do país, segundo o IBGE. Os dados constam da PNAD Covid-19 mensal e estão aqui no nosso telão. Vamos dar uma olhadinha. Em julho deste ano, Santa Catarina teve uma taxa de desocupação de 8,4%, uma taxa menor que a média nacional do Brasil, que ficou em 13,1%, segundo o IBGE. Houve, então, um recuo de 0,2 ponto percentual em relação a junho, o que mostra, então, uma leve redução do desemprego. Agora, outro item, que é a informalidade. Vamos ver aqui no telão a informalidade, que fechou julho em Santa Catarina em 20,1%. Também é o menor percentual de pessoas fora do mercado formal de trabalho, 20,1%. O Brasil fechou o mês de julho com 33,6% de informalidade. Então aqui se verifica uma queda de 0,5 ponto percentual em relação a junho, uma outra boa notícia. Por ter menor informalidade, automaticamente Santa Catarina tem a maior taxa de empregados formais do país. E ainda sobre emprego, o Ministério da Economia divulgou hoje os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, relativos ao mês de julho. Santa Catarina registrou saldo positivo de 10.044 vagas formais de trabalho, uma alta de 0,5% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, no entanto, o Estado ainda registra saldo negativo, com 45.095 postos de trabalho com carteira assinada fechados entre janeiro e julho, uma queda de 2,17% sobre o mesmo período do ano passado. Olha, quem procurava o frio mais intenso, encontrou, viu? As temperaturas despencaram, ainda estão bem baixas e a tão esperada neve chegou em Santa Catarina. O fenômeno foi visto na cidade de Bom Jardim da Serra por volta das 8h30 da noite desta quinta-feira. Moradores e turistas aproveitaram para fazer os registros dos legítimos flocos de neve que caíram do céu. Dia 20 de agosto de 2020, neve em Bom Jardim da Serra. A temperatura mínima registrada na cidade foi de menos 2,8 graus Celsius. No centro de São Joaquim, teve até bonequinho de neve e a temperatura chegou a menos 5 graus. Em Anitápolis, na Grande Florianópolis, carros ficaram cobertos de neve. A maior surpresa foi no norte do estado. Em Joinville, a neve caiu de forma mais fraca, chamada de neve granular, mas foi suficiente para ser registrada. Aí, pessoal, neve em Joinville, dia 21 de agosto de 2020, Serra Smith, 1.200 metros. Aí, cara, pequenininho, mas tá nevando, rapaziada, finalmente. A Polícia Militar Rodoviária também registrou estas imagens com a paisagem coberta de gelo na manhã desta sexta-feira.
Segundo a Epagre-Ciran, estes foram os primeiros registros de neve no estado este ano. O fim de semana deve ter tempo bom e frio em Santa Catarina. Os detalhes para sábado e domingo, agora na previsão do tempo. O sábado vai ser estável e com frio em Santa Catarina. Tem chance de geada nas áreas mais altas do estado durante a madrugada e o amanhecer. As temperaturas vão estar baixas, com frio mais intenso no estado. Durante o dia, termômetros em elevação. Em Florianópolis, mínima de 4 e máxima de 17 graus. Em Blumenau, mínima de 0 e máxima de 16. Em Lages, mínima de 4 graus negativos e máxima de 12. E em Chapecó, mínima de 0 e máxima de 16 graus. No domingo, o cenário não se altera. Sol e poucas nuvens em Santa Catarina. As temperaturas vão estar baixas, sobem durante o dia e ficam mais agradáveis em todas as regiões. Em Florianópolis, mínima de 5 e máxima de 18 graus. Em Joinville, variação entre 6 e 16. Em São Joaquim, 3 graus negativos de mínima e 13 de máxima. E em Joaçaba, mínima de 5 e máxima de 17 graus. A seguir tem esporte no Band Cidade. Chapecoense quebra a invencibilidade do Cruzeiro com vitória fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Detalhes daqui a pouco, eu volto já.